Eu sou o Lucas e fiz meu projeto de desempenho térmico com a Daniele, baseado no nosso projeto 4, uma UBS. Então, é uma UBS situada na Salgado Filho, no bairro Três Vendas, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O edifício é térreo e tem uma estrutura formada de pilares e vigas de concreto, fechamento em alvenaria, além de uma laje e telha sanduíche na cobertura. A parte de laje plana, como dá para ver aqui na perspectiva de baixo, é uma com altura de 13,65 e uma laje em concreto, enquanto nos módulos lineares temos a laje de concreto e a telha sanduíche. Aqui então uma fachada para ter uma noção melhor da fachada leste-sudeste. E aqui então a fachada nordeste, onde a gente vai dispor os brises. Planta baixa do projeto. E a planta de cobertura com a indicação dos caimentos e porcentagem de inclinação. Então aqui, professora, eu vou dublar minha parte porque deu um problema no som. Aqui a gente tem a zona climática que Pelotas está localizada, que é a zona climática 2. E essa zona ela deve seguir as diretrizes de projeto determinadas na norma, né? Então ali tem o zoneamento, né, bioclimático, e depois tem algumas estratégias que são citadas na norma, como paredes leves, cobertura isolada, ventilação cruzada, aquecimento solar da edificação e as vedações internas pesadas, como, por exemplo, de algumas determinações dessa norma. Bom, então, segundo a RTQC, a gente leva algumas considerações relacionadas à cobertura para a zona B2. Nesse sentido, então, a gente tem que ter para as áreas condicionadas coberturas com transmitância igual ou inferior a 0,5. E para as áreas não condicionadas, essa cobertura tem que ter uma transmitância de no máximo 1. E são adotados dois tipos de coberturas nesse projeto, então a gente fez esse cálculo visando esses dois tipos. Então, para ambientes condicionados, a gente aplicou na parte mais alta do projeto, que é a nossa laje inclinada, a gente aplicou a telha metálica com poliestireno, que é a telha sanduíche, o poliestireno expandido de 5 cm e a laje de concreto maciço de 10 cm e o forro de gesso. Sendo assim, a gente acaba chegando na transmitância de 0,4, se tornando ok para uma área condicionada em relação à cobertura e à transmitância. Além disso, a telha é pintada de branco para ter uma absortância de 0,2. Já na parte da cobertura plana, a gente tem então o concreto maciço na laje, o poliestireno expandido de 7 cm, uma câmara de ar e o forro de gesso. Assim, a gente tem uma transmitância também de 0,4. E a mesma também tem a sua cobertura, o seu topo aparente, pintado de branco, garantindo a absortância de 0,2. Para os ambientes não condicionados, então, a gente considera o máximo de 1 para a transmitância térmica. E nesse caso, para a nossa cobertura inclinada, a gente considerou uma laje de concreto maciço e a telha de poliestireno, ou seja, a telha sanduíche, apenas as duas, tendo então 0,8, que já é adequado à norma. E também pintada de branco para ter a absortância de 0,2. Já para a nossa cobertura plana, então a gente fez outra composição, tendo concreto maciço de 10 cm, poliestireno expandido de 3 cm, a câmara de ar maior que 5 cm de fluxo descendente por ser analisado no período de verão, e o forro de gesso. Assim a gente atinge também a transitância térmica de 0,8 e seguimos com a ideia da cobertura pintada de branco, tendo a absortância de 0,2. Então, nas paredes, inicialmente no projeto, a gente tinha determinados que eram paredes de tijolo cerâmico maciços. Porém, a transmitância térmica ela deu um valor muito alto, de 3,8, e a absortância ficou 0,65 e 0,80, o que não se encaixava nas especificações da norma.
Então, ali está mostrando, né, a absortância do tijolo aparente. E a gente usou esses conhecimentos que a gente adquiriu na disciplina para adaptar antes da entrega. Então, a composição das paredes, a composição final, foi alterada para tijolo cerâmico maciço, argamassa, poliestireno expandido e gesso interno. E, além disso, para garantir as demandas da absortância, os tijolos eles foram pintados de branco, assim como outros materiais, né, no projeto. Agora, na ideia de fator solar, então, para os nossos meios transparentes, a gente considerou aberturas de vidro simples, 3 mm, que tem um fator solar de 0,87. Isso por ser uma questão mais econômica e mais viável na construção da UBS. Quanto então aos dispositivos de sombreamento, no projeto a gente posicionou os ambientes de permanência prolongada em relação à fachada nor-nordeste, e as aberturas vão ser contempladas então com um brise horizontal, que é o mais adequado para essa fachada. Para a definição do período de sombreamento com a radiação solar para a latitude de 30 graus sul durante o solstício de verão. Aqui na tabela, então, a gente escolheu o horário no solstício de verão, que seria das 8 ao meio-dia. E aqui embaixo a gente selecionou para o período de inverno, também das 8 ao meio-dia, os períodos de maior incidência solar. A gente passa, então, esses horários para a nossa carta solar e cria a nossa área de sombreamento. Em seguida, a gente dispõe do nosso diagrama auxiliar, rotacionado na angulação correta do projeto, para depois trazermos aqui para o diagrama e traçarmos os ângulos necessários para o desenho do brise, para o cálculo do brise. Então, a gente tem o alfa, o beta e o gama. Aqui embaixo a gente colocou eles mais especificados, com a indicação dos valores. Então, o nosso alfa 1 é 50, o nosso alfa 2 90, o beta D 30, o beta E esquerdo, né, 70, o gama direito 40 e o gama esquerdo 80. Então, aqui nesse momento, a gente utilizou os ângulos que foram adquiridos, né, a partir da carta solar, para traçar qual seria o melhor brise que a gente conseguiria colocar na nossa janela. Então, aqui a gente tem as áreas de eficiência total que foram aplicadas em seguida, né, ali num brise, um brise genérico que a gente criou a partir, né, desses ângulos. E vale ressaltar que, como são brises horizontais, os valores de beta não foram utilizados, não foram considerados na nossa conta. Então, nesse brise que a gente criou, ele é um brise de 2 metros de profundidade que se estende, né, para além da janela, cobrindo. Então, ali embaixo a gente aplicou esse brise no Santu, como dá para ver, e essa análise ela está no horário das 11 da manhã do dia 30 de janeiro durante o verão. Então, a gente botou esse padrão, né, de horário e de estação e teve ali os resultados que dá para olhar mais de perto depois. E em seguida a gente aplicou a mesma janela, o mesmo brise, no mesmo horário, só que durante o inverno. Então dá para ver que a sombra ali é diferente, que já tem resultados diferentes, né, que nos ajudam a entender o que dá para melhorar, o que tá bom no momento. E depois ali embaixo a gente tem o desempenho geral do brise, né? A porcentagem de sombreamento durante todas as estações do ano, durante todos os meses do ano. E mais abaixo ainda a gente tem ali a mancha, né? Que o nosso brise faz. Então a nossa proposta de fachada, a gente gerou uma fachada que, ao invés de fazer vários brises pequenininhos que se estendem, né? A gente fez um brise contínuo, que também se adapta às decisões projetuais, né, combina com a estética que foi definida no projeto. Então, por isso que a gente resolveu desenvolver o brise dessa forma. E a gente utilizou, né, da primeira experiência para tentar experimentar com os brises.
Então, a gente dividiu o Breeze em 2, acabou diminuindo bastante a profundidade dele, né? Aquele ângulo 50 que dita. E a gente conseguiu cobrir uma área legal durante o verão e cobrir a área necessária durante o inverno, né? A área que recebe radiação solar. Então, a gente dividiu o Breeze em 2, um no meio da janela e um no topo da janela. A seguir ali, a gente está mostrando o mesmo horário, no mesmo dia, durante o verão, só que com um Breeze diferente, como que ele reage, né, ao sol do verão. E ali embaixo tem os resultados desse Breeze no verão, né? Embaixo o mesmo Breeze, no mesmo horário, no mesmo dia, só que durante o inverno. Um dia diferente, na verdade, né? Um mês diferente. Então dá pra ver que entra um sol ali ainda, que a gente achou interessante. E em seguida tem o desempenho geral, né, do Breeze apresentado, que a gente achou satisfatório. Ali tem a mancha dele que ele acabou gerando, né, junto com o que a gente definiu na nossa carta solar, que a gente queria cobrir. E ali a proposta final da fachada, que seria ainda o Breeze contínuo, só que ele está em dois módulos, basicamente, com a profundidade menor. Esse Breeze ele não se estende para fora do prédio, também por uma decisão estética. Já quanto à ventilação, então, a gente considerou que a UBS recebe os pacientes o ano inteiro e a gente decidiu analisar pelo pior momento, né, o momento de maior temperatura, que seria em janeiro, com a temperatura de 23,2 graus Celsius. A tabela, então, 7 abaixo é da NBR, a tabela 7 é da NBR 7565 de 2021 e ela é utilizada para a gente ver esses cálculos de ventilação. Aqui embaixo, então, a gente conseguiu escolher o tipo de ambiente mais crítico que a gente teria, que seria o da sala de exame e consultório. E aqui a gente consegue perceber, então, que ele tem um número de trocas ou de movimentações por hora, como diz na tabela, de 6, e que a diferença de temperatura de variação aceitável é de 4 graus Celsius. Então, a gente traz aqui um corte para exemplificar qual é o caso das janelas no nosso consultório, e a gente tem esse efeito chaminé. Então, a gente tem a janela de ventilação cruzada e térmica, porque o efeito chaminé acaba levando em consideração a temperatura desse ar para que ele suba e faça essa troca. Aqui então a gente entra com a fórmula da ventilação térmica cruzada, onde a gente não sabe a área de aberturas e a troca de calor. Então a gente tem a altura entre as aberturas, que é de 2,6 metros, que é entre os centros das aberturas, entre a inferior e a superior. A diferença de temperatura que você tem anteriormente de 4 graus Celsius, a temperatura inicial, a temperatura final, é a média dessas temperaturas e a gravidade. Então, para descobrir o Q, a gente calculou primeiro através da fórmula do número de trocas, e a gente encontrou o Q igual a 0,096 metros quadrados por segundo. Em seguida, a gente utilizou ele para descobrir o AB. Então, colocamos na fórmula também, fizemos as substituições e descobrimos que AB é 0,194 metros quadrados. Para descobrir, então, a dimensão das aberturas, a gente colocou na fórmula de áreas das aberturas, considerando a área de entrada e a área de saída, e a gente utilizou por uma decisão de projeto mesmo, por estética, mas também por funcionalidade, de a área de saída ser proporcional à área de entrada divididos por 3,2. Chegamos então nessa proporção, e essas foram as medidas utilizadas para o consultório. Então a gente tem uma área de entrada de 4,80 metros quadrados e uma área de saída em abertura de 1,50 metros quadrados. Então, sobre a RTQC ela se caracteriza por ser um compilado de requisitos técnicos que eles vão prever a qualidade da eficiência energética nos prédios. A RTQC ela tem um método de avaliação, ela apresenta um método de avaliação de desempenho térmico, que é a etiquetagem, onde as edificações elas são avaliadas de A até a E. Então, na avaliação das edificações, elas podem ser feitas tanto pelo método prescritivo quanto pelo método de simulação. No método prescritivo,
a eficiência ela é dada através de tabelas e parâmetros, e no método de simulação é através de uma simulação computacional. No método prescritivo, então, a gente vai avaliar edificações parcial ou totalmente condicionadas, enquanto na simulação computacional, né, que a gente tem pelo método de simulação, vai ser todos os prédios, tanto condicionados quanto não condicionados. Então a gente entra no cálculo das variáveis necessárias para conseguir estipular esse selo. E a gente tem então o volume total da construção, que acaba levando em consideração a medida das áreas de construção e a altura da edificação. Depois a gente tem a área total construída, que leva em consideração a base do projeto, indo de parte a parte externa do projeto, né? Das faces externas dos acabamentos. Em seguida a gente tem a área de envoltória, que é a nossa área dos fechamentos verticais e topo da edificação, então é todo esse envoltório mesmo da edificação, essa área total desse envoltório. Em seguida a gente tem então a área total, a área de projeção de cobertura, que é igual à nossa área total construída, porque é a mesma área, essa área construída é a mesma área coberta em ambientes internos. A outra parte de marquises e beirais não foram consideradas nesse cálculo, nesse valor. Já em relação à área de projeção do edifício, então a gente também tem que ela é igual à área construída, porque ela é referente à área média dos pavimentos da edificação e ela é uma edificação térrea. Então não existe a necessidade desse detalhamento. Agora, quanto ao percentual de área de aberturas na fachada total, então a gente leva em consideração a área total de aberturas que a gente tem na nossa construção, a área das paredes, ou seja, a área das nossas fachadas, e faz isso vezes 100 para a gente ter esse resultado em percentual. Então a gente teve um total de 22,53%. E em seguida também, para a gente conseguir colocar para o web prescritivo, a gente tem o percentual de aberturas da fachada oeste, que acaba sendo então a mesma relação anterior, só que apenas da fachada oeste. Então a gente tem a área das aberturas da fachada oeste em relação à área total da fachada oeste vezes 100, que chega no total de 13,04%. Em seguida, então, a gente entra na questão dos ângulos, o ângulo vertical de sombreamento, que é referente ao ângulo complementar do alfa, que é utilizado no cálculo dos brises horizontais, e a gente atinge um ângulo de 8,03. Já para o ângulo horizontal de sombreamento, a gente não tem, porque a gente não utilizou brises verticais na construção. Então, a gente iguala ele a zero. Em seguida, então, aplicando esses dados no web prescritivo, a gente acaba chegando no selo do tipo A, que era necessário na disciplina. Então, avaliando o resultado e o que a gente encontrou foi que foi uma estratégia muito boa para conseguir um projeto com uma boa funcionalidade e um bom uso, que garanta o conforto das pessoas que estão lá dentro. E em relação à revisão, anteriormente de chegar nessa parte do trabalho, já havia sido trabalhado essas questões de desempenho térmico, então ele já estava atendendo às normas no momento desse trabalho. Então o projeto atingiu o selo A e foi aprovado pela norma.